Pergunta de vestibular, ou melhor, do Enem. Qual é a solução para a economia brasileira? Entre vitórias e derrotas, colecionamos nos últimos tempos reveses. Em evento realizado pelo Grupo Viver Brasil, Gustavo César Oliveira e Paulo César Oliveira conversaram com Paulo Rabelo, economista da RC Consultores. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quanto à perspectiva para 2022, ele é enfático. A previsão é de golpe. Ele explica. É um cenário de golpe. Golpe em quem? Não na democracia, necessariamente, que acho que ela está indo muito bem, obrigado, porque ninguém no Brasil é capaz de derrubar a estrutura que nós chamamos de democrática e que alguns, talvez com espírito mais crítico, chamariam de estrutura burocrático-institucional, em cima da qual a gente repete os cacuetes de estarmos sempre procurando as soluções onde elas não estão. E o resultado, obviamente, é a traição a que se referia Eugênio Goudin. É uma traição repetitiva, porque a maneira de nós sofremos esse desapontamento ela é recursiva. Ela sempre ocorre mais ou menos da mesma maneira. E se nós pegarmos os dados de década para trás, ou de décadas para trás, em termos de bolsa de valores, de renda variável, que é a expressão maior da força de um país, nós veremos que há mais frustração do que alegrias. E esse é o problema de todos os analistas. Como explicar essa frustração sucessiva? Essa explicação, PCO, está não em coisas que apontamos como causas, como economistas, às vezes lembramos, e bem, que é a produtividade estagnada. Mas, Vitor, não é? A produtividade estagnada ela já é uma consequência de alguma outra coisa que está por trás do comportamento desses fatores de produção, da chamada função de produção. O que há com a nossa produção, que, embora tenha aspectos muito positivos nos últimos anos, como é o do agronegócio, por outro lado, no conjunto, ela deixa muito a desejar. Existe uma explicação, e essa explicação também recorrente é a que também explica a estagnação da produtividade e as grandes dificuldades que nós temos recorrentemente enfrentado. É um sistema come-cotas. Uso o termo come-cotas para não usar a palavra que vou usar agora, o palavrão em inglês, que ninguém tem obrigação de saber na língua estrangeira, que é um efeito de crowding out, que o setor produtivo sofre recorrentemente e durante muitos anos a partir do avanço que o setor público faz. E, quando eu digo avanço do setor público, digo o avanço da taxação, da tributação direta, da tributação indireta e da tributação adiada, que é aquela que vem através do chamado déficit primário, quando a despesa, inclusive primária, ela supera a receita total e gera-se algo que vai ter que ser rolado com o aumento do endividamento, e cujo endividamento crescente no Brasil ele é a véspera da tributação que ocorrerá mais à frente. Então, na realidade, o grande come-cotas do Brasil é um crescimento que vem há 2 décadas, para não ir mais atrás e com dados diferentes da moeda real. Se a gente colocar desde 1995, que eu já mostrei esse gráfico aqui em anos anteriores, pessoal, nós vamos observar que a curva da despesa primária total ela está correndo nominalmente, ou seja, independentemente de inflação, a uns 300% nominais acima do PIB total. Em outras palavras, o país que paga a conta da despesa pública
ele não vem crescendo há 25 anos, não é 25 dias nem 25 meses, Vitor, há 25 anos, a ponto suficiente de acompanhar a despesa pública. No entanto, se você coloca a curva da receita total em cima dessa curva da despesa total primária, verificará que, quase como um milagre, nós temos tido condição de fazer uma extração de receita tributária extra, acompanhada também, eventualmente, de receitas extraordinárias, como internação de recursos do exterior um dia, privatizações de outro, que, num conjunto, vão mal e mal acompanhando essa despesa total. E a maior parte dos economistas brasileiros, Vitor, para nesse ponto, apenas endossando que, desde que a receita total esteja acompanhando, ainda que atropegamente, a despesa total, nós temos um equilíbrio fiscal. Temos um equilíbrio fiscal em cada ponto, mas não temos equilíbrio dinâmico, intertemporal. Por quê? Porque existe uma corrupção, que não é a corrupção moral só, é a corrupção econômica, que faz com que esse setor público esteja sempre se organizado para extrair mais recursos do PIB produtivo. Com um detalhe agravante: o Brasil é um grande país, é um país de muitos recursos, é um país, em princípio, rico, mesmo com toda a crescente desigualdade agravada agora por esse fenômeno odiento que é a pandemia do Covid-19. Ainda assim, o Brasil encontra recursos. Agora mesmo, nós estamos de novo apresentando recorde de arrecadação. E isto é enervante, porque o país não morre nunca. E ele segue reproduzindo um ambiente de conformidade a essa extração crônica de anos e anos a fio. O ano de 2022 vai ser um ano de PIB, mais uma vez, pequeno, baixo, mas com desempenho arrecadatório. Sabe quando os políticos vão deixar que caia a ficha e realmente busquem o processo de reforma tantas vezes anunciado e adiado? Resposta para vocês: nunca. E, portanto, o grande desafio desta eleição é a repetição de mais uma promessa vã de alguém que chega até com boa vontade. Imagino que, por exemplo, o Paulo Guedes tenha tido de início boa vontade, não teve preparação. Conheço bem a peça e sei muito bem que ele é falastrão e improvisador. Falo aqui com todo carinho, mas bem mercado. Não fez o dever de casa achando que podia se sair bem na prova. Não se saiu, porque este é o desafio mais extraordinário que existe: colocar alguém nessa cadeira elétrica de um ministério, muito mais, não mais da Fazenda, mas que reunia agora 5 ministérios diferentes, um Ministério da Economia, e esperar que um único ser, que nunca esteve sentado em qualquer cadeira do setor público, tirasse não sei de onde, junto com outros companheiros, a maior parte dos quais nunca tinha estado também em convívio com este monstro chamado máquina pública, e achar que eles iam se sair bem. Muito menos com o presidente que, de manhã, fala uma coisa para de tarde falar uma outra e para de noite desfazer tudo que tinha dito anteriormente, e ele é que está certo politicamente, porque joga conforme o Brasil que eu acabei de descrever. Óbvio, gente, que vai chegar um momento em que nós precisamos fazer a tal virada. Em 2014, escrevi um livro, O Mito do Governo Grátis, contando a história de alguns países que se deram conta da extraordinária oportunidade que é chegar a um ponto limite, que se chama um tipping point, a partir do qual essa virada ocorre. Infelizmente, eu estava equivocado, Vitor. O tipping point no Brasil também é adiável. E, portanto, relembrando um título em inglês de um artigo que escrevi para o Wall Street Journal ainda em 1998,
quando, naquele momento, na saída, nos últimos estertores do regime de câmbio fixo com banda diagonal transversa, lembra-se do Chico Lopes? E a véspera da entrada de um sistema, esse hoje atual, de câmbio flexível, ainda que administrado, todos no resto do mundo, especialmente em Nova York, achavam que dessa vez o Brasil tinha acabado. Mas o meu título era alguma coisa na tradução parecido com mediocridade e não colapso. Essa é a história da economia brasileira. Repito, mediocridade, não colapso, é a verdadeira história da economia brasileira. Nesse sentido, 2022 não vai nos trair. Vai repetir mais uma vez, mas com um detalhe importante, para que a gente não termine numa nota negativa. Afinal de contas, estamos aqui numa reunião que chama-se Viver Brasil, e, portanto, viver é o oposto de morrer. Nós temos mais que comemorar a esperança, e ela vai rebrotar. Não sei ainda com que nome, mas sempre aconteceu isso desde que me entendo por gente, ou melhor, pelo menos desde a redemocratização. Quando o país distraidamente elege um nome, e muita gente se preocupa em pré-eleger, ou os políticos pré-debaterem quem é o melhor nome da terceira via, nada disso. Vários nomes vão aparecer, como o meu também foi em 2018, o nome de um pré-candidato, no meu caso, secreto. Não havia chance do sistema político conhecer Paulo Rabelo. O que me importa, Paulo Rabelo? Eu vou votar no Tiririca, entendeu? A ponto de eu ter recuado e dito, bom, nesse caso, pelo menos eu vou refluir e fazer um acerto com um outro nome que me parece razoável, Álvaro Dias, que também passou longe do radar do eleitorado, porque o eleitorado ele se encarrega, sempre, obviamente, com alguns graus de caricatura, de eleger quem que, naquele momento, lhe parece ser a grande resposta. Portanto, eu diria, o eleitorado, mais uma vez, fará a sua parte e mais de 50% da população vai ficar eufórica e esperançosa, a imprensa vai dar 100 dias de novo de graça para esse novo inquilino do poder, mas, infelizmente, eu posso dizer que todas as chances jogam contra nós. Não me parece, talvez salvo uma outra honrosa exceção, se é que ela existe, não existe realmente no cenário atual ninguém preparado para dar as respostas de transformação que realmente o Brasil precisaria para chegar ao seu verdadeiro ponto de virada. Estamos ouvindo o Paulo Rabelo, e na volta o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social comenta as criptomoedas.